Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Quero te agradecer a confiança, te convidar a ficar comigo aqui nessa reflexão. Te pedir que caso você julgue que esse conteúdo ele pode edificar outras vidas, que você compartilhe. Caso ao contrário, não pense duas vezes, faça o que a palavra de Deus diz. Retenha o que é bom e jogue o resto no lixo, amém? Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 24 ao 27, cujo epígrafe diz: Jesus paga imposto. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam impostos das 2 dracmas e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo, dos seus filhos ou dos estranhos? Versículo 26. Respondendo Pedro: Dos estranhos. Jesus lhe disse: Logo estão isentos os filhos. Versículo 27. Mas para que não os escandalizemos, olha as ordens de comando, irmãos. Vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. E abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Glória a Deus. Amados, com toda reverência e sem querer ferir a epígrafe bíblica, eu vou chamar essa reflexão de um milagre que só Pedro vê. Eita glória, não sai desse vídeo não. Fica até o final, porque Deus vai falar com você através dessa palavra. A Bíblia vai dizer que Jesus sai da Galileia, vai para Cafarnaum com os discípulos, e Cafarnaum era a cidade onde Pedro morava. Assim que eles chegam, Pedro recebe uma calorosa boas-vindas. De quem? Dos cobradores de impostos. Não paga o vosso mestre as 2 dracmas, diziam eles. A Bíblia não vai relatar nas entrelinhas desse diálogo ali, mas que receptividade, né? Sabe o que isso me faz pensar, irmãos? Às vezes na nossa vida, a primeira recepção que a gente recebe de alguém é exatamente um bom dia ou um que bom te ver, mas num tom de cobrança. E isso, se a gente não estiver atento, pode determinar o tom do nosso dia inteiro. Nem sempre, como foi o caso aqui, a cobrança vai vir por má intenção. Às vezes, a pessoa simplesmente não está no seu melhor dia. A gente também passa por isso, né? Dependendo de como a gente vai reagir àquela pergunta, a gente pode aliviar ou piorar a situação para os 2 lados. Pedro, diante daquela pergunta, vai responder: sim, ele paga. Essa conversa, a Bíblia não relata se ela acontece no quintal, na varanda, nas portas da cidade, na entrada do templo, mas assim que Pedro entra, algo acontece. Versículo 25 vai dizer que Jesus se lhe antecipou. Olha os detalhes, irmãos. Se a si mesmo e lê a Pedro. Antes que Pedro pudesse falar qualquer coisa, Jesus pergunta: Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos filhos ou dos estranhos? Imagina a cabeça de Pedro, irmãos. Sinceramente, eu tô aqui só conjecturando, tá? O texto não vai dizer isso, não é uma afirmação bíblica, mas talvez se fosse comigo, eu na minha humanidade poderia pensar assim: ué, como é que ele sabe que falaram comigo sobre imposto? Ele tá dentro de casa? Será que ele ouviu a conversa? Acontece que mesmo não estando lá presente fisicamente, Jesus sabia de tudo. Ele se antecipa. E assim comigo com você. Jesus conhece a minha e a tua necessidade, a minha e a tua angústia, a petição, antes que a gente abra a boca para orar, até mesmo para murmurar. Tem horas, irmãos, que Jesus vai perguntar algo pra gente, porque ele quer ouvir de nós a resposta, mas tem horas que é ele que vai falar primeiro. E o que a gente tem que fazer é só ouvir e fazer o que ele está orientando. Mais importante do que resolver aquela cobrança, Jesus vai mostrar pra gente que tem situação que a gente atravessa na vida, que por mais inesperada que ela seja, por mais pressão que tenha, para que a gente resolva, essas situações podem se transformar num propulsor para o milagre. Tudo vai depender de como a gente escolhe enxergar o tempo que a gente está vivendo aquela situação.
Naquele momento, a questão era pagar um imposto. Na tua vida, hoje, o momento pode ser quitar uma dívida, abrir mão de um direito, até mesmo ceder, calar diante de uma discussão acalorada. A gente vive num tempo em que todo mundo quer ter razão. Ninguém quer levar prejuízo, irmão. Misericórdia. Mas Jesus vai ensinar pra gente que ceder nem sempre é um sinal de fraqueza. Mesmo Jesus sendo o Senhor, né? Ele manda Pedro pagar o imposto do templo. Por quê? Porque Jesus não estava tratando ali de dinheiro. Não era o caso dinheiro, o pagamento, mas o testemunho. O imposto era destinado para manter a casa de Deus. Algo que espiritualmente nem se aplicava a ele, porque o templo era seu. Mas naquele momento Jesus escolhe ceder para não escandalizar, não criar uma barreira desnecessária à mensagem que ele pregava. Ele sabia que muita gente no meio da multidão que seguia ele só esperava um motivo para acusar ele. Se não pagasse, as distorções, as críticas poderiam fechar a porta para que outros ouvissem. Então Jesus ensina algo poderoso para a gente. Abrir mão de ter certa razão em determinadas situações não é fraqueza, é sabedoria. É aqui que entra a nossa vida prática. Em casa, no nosso dia a dia, pequenas discussões sobre quem paga a conta, quem lava a louça, controle remoto, objeto que está aqui, vai para ali. São coisas mínimas que, se não tratadas, viram coisas imensas, irmãos. No trabalho, quantos profissionais decepcionados, reclamações, sobrecargas, porque cumprem atividades suas, de colegas, atitudes que vão gerando no dia a dia desconforto, insatisfação, vão impactar as relações continuadas e até mesmo a produtividade de toda a equipe, porque a gente passa muito tempo no trabalho. Na igreja isso também acontece, infelizmente. A gente acha que pode fazer melhor que o nosso irmão que foi chamado, levantado para fazer. E aqui fica uma reflexão. Se você acha que você pode fazer melhor, vai lá e se habilita a somar. Não fica nos bastidores, guardando o teu talento somente para comentário, não. Conversa com o teu pastor, com o teu líder, vai somar. Meu pai sempre dizia que é melhor, vai lá, você e faz. A coisa tá tão séria que nas redes sociais, irmãos, agora é política, futebol, tema sensível, as amizades estão se desfazendo, famílias se dividindo, tudo por conta de opinião diferente. A preocupação de Jesus sempre foi legítima, manter o caminho aberto para que o evangelho seguisse em frente, sem obstáculos desnecessários para aqueles que estão começando a ter fé. Deus provê de forma exata e às vezes de maneira inusitada. Não limite o agir de Deus. Você acha que Deus vai fazer de um jeito e Ele vai fazer de outro. A gente vai errar. Deus responde na medida certa para cada necessidade nossa. O estáter no peixe pagou exatamente o imposto de Jesus e de Pedro. Nada mais, nada menos. Êxodo 16, 18 vai dizer que quando o maná caía, na medida exata para cada um, sobejava o que colhera muito e não faltava o que colhera pouco. Colhia cada um aquilo quanto podia comer. A obediência de Pedro abre caminho para que ele presencie aquele grande milagre. A Bíblia não vai dizer que ele duvidou, questionou a ordem de Jesus. Não. Jesus dá a ordem com 5 verbos imperativos que deviam depender do agir de Pedro. Vai, lança, tira, toma, entrega. Coisa linda, nosso Jesus. Que planejamento. Jesus podia fazer a moeda aparecer na mão de Pedro, embaixo da pedra, usar alguém para dar. Mas não, ele queria que Pedro lançasse um anzol. Quem pesca sabe, muitas são as possibilidades de pegar um peixe quando se lança um anzol. Mas qual a chance de, na primeira tentativa, pegar um peixe com uma moeda exata dentro? Jesus é preciso. O primeiro peixe que fisgar, tira-o, disse ele a Pedro. Para finalizar aqui a nossa reflexão, não questione os métodos de Deus, ele não age conforme a lógica, Deus é revelação. Jesus se antecipou a Pedro 2 vezes, primeiro falando, antes mesmo que ele explicasse a situação, depois perguntando, Simão, que te parece? Essa pergunta me lembra uma outra que Deus fez a Ezequiel no vale de ossos secos. Filho do homem, poderão viver estes ossos? Quando Deus faz perguntas desse tipo pra gente, não é porque ele não sabe a resposta, ele é soberano. É porque ele quer levar a gente a refletir sobre como a gente está enxergando aquela situação.
Assim como Ezequiel, Jesus estava sondando Pedro, dizendo: Pedro, qual é a tua visão? Como tu interpreta esse momento? Que antes de mudar as circunstâncias, o Senhor vai trabalhar na nossa percepção. Antes de falar com os de fora, ele tratou Pedro dentro. Existem milagres para a multidão ver, e milagres que só são entre eu, você e Jesus. Jesus sabia que não pagar um imposto podia gerar um escândalo. Ele mesmo disse: é impossível que não venham os escândalos, mas ai daqueles por quem vierem. O imposto foi para os reis da terra, mas o milagre foi para Pedro testemunhar. Se Deus já te deu um mapa, segue, não questiona, não duvida, não pega atalho. Quando Jesus der a ordem, siga o passo a passo. Existem milagres que só você vai ver. E eles vão mudar a tua fé no secreto durante a tua caminhada aqui na terra. Eu desejo que essa palavra edifique você. Que Deus abençoe sua vida com o milagre que você está aguardando. Tem estáter no peixe, creia. Mas tome a atitude de lançar o anzol. Eita glória! Deus te abençoe rica e abundantemente em Cristo Jesus. E fica com essa palavra. Tem milagre para você.